Apocalipse capítulo 6, versículos 12 ao 17, diz o seguinte: Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Deus poderoso, em nome de teu Filho amado, Senhor Jesus, oramos neste momento, após termos lido a tua palavra tão preciosa. Senhor, clareia nossa mente, Senhor, nos dê entendimento para entender esta leitura tão preciosa e que ela nos sirva de edificação. Senhor, nos ajuda a sermos mais fiéis, mais santos, para estarmos livres, Senhor, de passarmos pela grande tribulação, porque quem for fiel, quem permanecer fiel, será arrebatado, Senhor, não ficará aqui para ver essas coisas acontecerem. Nos ajuda, perdoa as nossas transgressões, nós te pedimos tudo isso, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Poder sentar. Peço agora a sua preciosa atenção para que possamos estudar, lermos e entendermos a palavra do eterno Deus de Israel. A ministração mais recente que eu ministrei aqui foi na quinta-feira passada e teve como tema o quinto selo, e o tema foi quinto selo, os mártires sob o altar. Não vou me alongar muito quanto a isso, vou trazer aqui alguns pontos importantes. E naquela ocasião o estudo teve a contribuição do texto de Apocalipse capítulo 6, versículos 9 ao versículo 11. Naquela ocasião nós atingimos esses objetivos, que foram 3. Conceituamos o que é a grande tribulação. 2. Mostramos que, segundo a Bíblia, há consciência mesmo depois da morte física. E como terceiro objetivo, apresentamos as principais opiniões a respeito dos mártires. E, como eu sempre digo, quem faltou a este culto, quem perdeu essa ministração, tem a possibilidade de rever este assunto no YouTube, no canal Moisés Câmara. Pastor Moisés Câmara, assista, compartilhe, em nome do Senhor. O tema de hoje é o sexto selo, o abalo dos céus. Você pode repetir? O sexto selo, o abalo dos céus, com amparo no texto desse que nós acabamos de ler, Apocalipse capítulo 6, versículos 12 ao versículo 17. São 3 objetivos específicos que eu gosto sempre de trazer para a igreja do Senhor. Primeiro, explicar os eventos do sexto selo e suas interpretações. O segundo objetivo, queridos irmãos, é mostrar que eventos do sexto selo devem ser entendidos de forma literal e não de forma metafórica ou metaforicamente falando, certo? Devem ser entendidos os assuntos aqui de forma literal. Quando a Bíblia fala de abalo, é porque é abalo mesmo. Quando fala de alguns aspectos aqui, com referência ao sol e à lua e outras coisas que acontecerão,
E isso é de forma literal e não de forma metafórica. E o terceiro objetivo é compreender que a igreja do Senhor está isenta da grande tribulação. Já falei isso em ministrações anteriores, mas eu trago mais um reforço aqui para que os irmãos entendam. Tem muitos teólogos por aí achando que a igreja do Senhor ela vai passar pela grande tribulação, mas não, a igreja não está destinada a passar pela ira do Cordeiro. Não está, a igreja não está destinada, não tem essa finalidade aqui, certo? Vamos para frente. E para alcançarmos, queridos irmãos, esses objetivos, necessário se faz seguirmos este sumário, que consta de uma introdução, que praticamente já comecei, e no desenvolvimento apenas 3 tópicos. Considerações iniciais é o primeiro tópico. O segundo tópico, sinais cósmicos. Vamos explorar um pouco aqui os versículos 12 a 14, sinais cósmicos. E no terceiro tópico, terror dos habitantes da terra, versículos 15 a 17. Terror dos habitantes da terra. Não queira ficar aqui para ver, a coisa vai ficar muito feia. Ai daquele que não for arrebatado. O que está para acontecer na terra, com a abertura do 6º selo, meus amados irmãos, coisas terríveis acontecerão. E finalmente uma conclusão. Mas eu trago aqui algumas questões relevantes que serão respondidas ao longo da ministração. Olha aqui. Por que após o 6º selo, o medo tomará conta de todos os habitantes da terra? Por que os homens tentarão se esconder em cavernas? Quem tiver uma caverna durante a grande tribulação, considere-se feliz, viu? Feliz entre aspas, para se esconder. Mas ninguém se esconde da presença do Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Qual a causa das montanhas e as ilhas desaparecerem? Se há estrelas bem maiores do que a Terra, como entender que elas cairão sobre o nosso planeta? Entendeu a colocação? Qual a causa dos homens desejar a morte no dia da ira do Cordeiro? Veremos tudo isso aqui. Some-se a isso outros questionamentos que traremos aqui, meus queridos irmãos, ao longo dessa ministração. E na medida do possível procurarei aqui ensinar e aprender também e responder aquilo que está aí, muitas vezes você está pensando, e já previamente trouxemos aqui muitas informações. Passemos para o primeiro tópico, em nome do Senhor. Primeiro tópico, considerações iniciais. Eu já falei aqui em umas 2 ministrações anteriores que os 4 primeiros selos foram os selos ali a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que são juízos preliminares. Aliás, os 7 selos são juízos preliminares sobre a terra, que vão nos preparar o leitor para o que virá na frente. Ainda Deus trará os juízos através das trombetas que serão tocadas pelos anjos, e também as taças, que são juízos de Deus que serão derramadas sobre a terra. Os 3 grandes juízes de Deus são os selos, guarde isso, as trombetas e as taças. Isto que vai do capítulo 6 ao capítulo 16. Você pode repetir, diga, os selos, as trombetas e as taças. São 3 juízos, né? Essa espécie de juízo, 3 grandes juízos que Deus trará. Agora, uma informação nova para os irmãos. Os selos afetam 1/4 da terra. Todos esses selos que serão abertos aqui, do 1º ao 7º, afetarão 1/4 da terra. As trombetas, 1/3 dela. E as taças, toda a terra. Vou repetir. Os juízos que Deus trará através dos selos atingirá 1/4 da terra. Então não é todo mundo que vai morrer agora não. 1/4 da terra vai perecer. As trombetas, 1/3 do que ficou. E as taças, toda a terra.
Então são juízos terríveis de Deus. Milhões de pessoas morrerão, mas eu e você estaremos aqui para ver, porque nós estaremos na glória com Jesus. Glória a Deus. No quinto selo nós vimos a cena dos santos martirizados sobre o altar. Foi a ministração anterior. Nós vimos os crentes, porque haverá conversão na grande tribulação, pessoas aceitarão a Cristo a um custo muito alto, se possível perdendo a vida, porque os irmãos não podem perder esse entendimento, que durante tudo isso que está acontecendo aqui, estamos no sexto selo, certo? Vamos entrar agora no sexto selo. Mas os cavaleiros, com todas aquelas, os cavalos, cada um representando cada juízo, neste período eles não estão quietos não. Neste período haverá perseguição, a perseguição religiosa contra os cristãos, contra os crentes que se converterem, a perseguição contra Israel, contra os judeus, a fome no mundo só tende a crescer, as enfermidades, as pestes, as doenças, a fome, todas essas desgraças estarão ocorrendo durante a abertura desses 7 selos. Não para não. Nós paramos de falar aqui nos 4 cavaleiros, mas as consequências vêm, eles não pararam. Então a grande tribulação é um momento de juízo, 7 anos de grandes juízos sobre a terra. Mas no quinto selo, só trazendo de novo a memória, nós vimos os nossos irmãos, podemos dizer assim, aqueles que se converterão durante a grande tribulação, esses santos, eles aparecem ali, e João viu as almas daqueles que foram mortos, pelo testemunho que deram, defendendo a sua fé. E agora no sexto selo, nós veremos o que? É que quem será morto agora, muita gente morrerá, são as pessoas que martirizaram, que mataram esses santos. Então no quinto selo, quem morre mais são os santos martirizados. No sexto selo, aqueles ímpios, pecadores, que durante a grande tribulação irão ceifar a vida dos servos de Deus, Deus trará juízo a estas pessoas. Então o sexto selo nós podemos entender que é a resposta de Deus às orações que eles fizeram estando ali sob o altar, debaixo do altar. Nós não vimos isso? Os santos estão pedindo para o Senhor vingar a morte deles. Não explicamos isso aqui? Estão lembrados? Amém? Agora Deus começa a responder. Então o sexto selo já é o início do juízo de Deus sobre aqueles ímpios que martirizaram, sobre os pecadores também, pessoas que mataram os servos do Senhor. E uma boa notícia, que podemos aqui, os irmãos já sabem, não é novidade, é que aqueles santos que foram martirizados, eles já receberam por antecipação, numa espécie de conforto espiritual, vestes brancas, garantindo a eles o quê? A vitória. Que eles aguardassem um certo tempo, até que Deus disse para eles, que eles tivessem um pouco de paciência, que aguardassem, até que o número dos mártires fossem completados, que nós não sabemos que quantidade é essa, se serão aos milhões, mas vai chegar um dia que Deus completou-se o último mártir, aí Deus vai julgar mais e mais a terra com grandes juízos. Podemos entender que o sexto selo como o início da resposta de Deus ao clamor dos santos mártires sobre o altar. Aquilo que eu estou dizendo, Deus trará desta feita agora juízos cósmicos. Diga, juízos cósmicos. Em síntese, os 4 primeiros selos incluem todo o período do governo da besta. Os 4 primeiros selos incluem todo o período do governo da besta. O quinto selo é o efeito desse governo bestial. Qual é o efeito? Destruir os santos mártires. O sexto selo
é o início da manifestação da ira de Deus em respostas aos seus santos. Devemos nos lembrar, irmãos, isso é importante eu dizer aqui. Devemos nos lembrar que no passado, quando Israel estava no Egito, Israel foi muito oprimido pela nação egípcia, não foi? Israel foi, podemos dizer assim, escravizado, humilhado. Mas eles clamam a Deus. E quando Deus conversa com Moisés, Deus diz que ouviu o clamor dos israelitas e desceu para livrá-los. Da mesma forma, Deus ouviu a oração dos santos. E Deus vai enviar os juízos. Assim como Deus mandou quantas pragas para o Egito? 10 pragas para humilhar os deuses do Egito, para exaltar o poder de Deus, para mostrar que o Deus de Israel não é um Deus de madeira, não é um Deus de gesso, não é um Deus pintado em tábua ou feito de gesso ou de qualquer coisa. O Deus de Israel é um Deus vivo, é um Deus que desceu do céu para falar com Moisés no Monte Sinai, é um Deus que abriu o mar vermelho, é um Deus que fez com que as águas do Rio Nilo se transformassem em sangue. É um Deus poderoso, irmãos, o Deus que nós servimos. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é real. Glória ao nome do Senhor. Caminhamos para o segundo tópico agora. Segundo tópico, sinais cósmicos. Vamos ler os versículos mais uma vez, 12 a 14. Vamos lá? Versículo 12 a 14 diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Eu trouxe isso aqui. Quantos selos faltam ser abertos? 2 selos, né? Então vou abrir. Sexto selo rompido, aqui didaticamente para ilustrar. Falta quantos selos? 1 selo, o 7º selo, certo? Só para ilustrar aqui de forma didática para os nossos irmãos. O versículo 12 na parte A, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo. Quem é esse ele aqui? É o Senhor Jesus. Não foi mencionado o nome dele, não diz que é o Cordeiro, mas já sabemos que quem abre o livro. Quem é que abre o livro, crianças? Quem abriu? Ah, tá fraco. 1, 2, 3, quem abriu? Agora sim. Então foi Jesus quem abriu o sexto selo também. A maioria dos comentaristas concordam que com a abertura deste selo, o Senhor começará a responder às orações dos santos, como de fato veremos na sequência. Neste período, o anticristo, os irmãos não se esqueçam, o anticristo vai estar dominando aqui, reinando com a sua influência política, influência na economia, tentará resolver muitos conflitos, não só os conflitos do Oriente Médio, mas de outros países também que por ocasião estarão em conflito. Mas nós sabemos que o anticristo, ele é um impostor, ele trará uma pseudo-paz, mas através da sua astúcia, através da sua lábia, através de muito conhecimento que ele tem, na verdade ele vai trazer uma falsa paz para a terra. E aquele acordo que ele fará com Israel, esse acordo será rompido. E a partir desse rompimento ele vai voltar-se contra a nação judaica, a nação israelita. Então muitos judeus serão perseguidos e provavelmente muitos serão mortos, como também muitos cristãos serão mortos. Então, com a abertura do sexto selo, podemos dizer que inicia o dia da ira de Deus,
que se estenderá durante todo o percurso, o transcurso da grande tribulação. Passando agora para a parte B do versículo, aí começa essa manifestação sísmica. O que é que diz? Houve um grande terremoto. Irmãos, haverá um grande terremoto. Esse não será o maior terremoto da história da humana. Haverá outro terremoto mais à frente, não será mencionado agora, certo? Apenas vou citar a referência. Então, João viu um grande terremoto. E os irmãos sabem que após um grande terremoto, o que é que resta? Destruição, escombros, gente morta, gente ferida, tudo destruído, não é isso? É o que a gente vê quando acontece um abalo sísmico. Então a situação na terra, muitas casas, muitos prédios, muitas pontes, viadutos, muita coisa vai desabar, haverá muita destruição, muita mortandade. Imagina os hospitais sem poder receber os feridos, com tanta gente, não haja ambulância, médicos não darão conta, irmão, de gente chegando lá com perna quebrada, costela quebrada, coluna e tudo. Se agora raramente chega alguém, ou chega com frequência nos hospitais aqui em Natal ou no Brasil, imagine quando for milhões de pessoas para serem atendidas. Então, não quero estar aqui para ver, seja fiel, que você estará isento de tudo isso, irmão. Amém? Glória a Deus. Mas, curiosamente, eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos, e não é novidade para ninguém, que durante toda a existência humana, sempre existiu inúmeros terremotos. Inúmeros terremotos já ocorreram na história. Você quer saber qual foi o maior deles? O maior terremoto já registrado na escala Richter ocorreu no Chile no dia 22 de maio de 1960. Alguém estava vivo aqui? Quem era vivo aqui em 1960? Nosso irmão ali foi apresentado, era vivo. O senhor se lembra disso? No Chile, 1960. A magnitude, irmão, 9,5 na escala Richter. Deixou 2.000 mortos e 2 milhões de feridos. Este foi o maior, não em número de feridos, foi o maior em magnitude, 9,5. Mas esse terremoto aqui do Chile é fichinha comparado com o terremoto que ocorrerá no Apocalipse. O maior em número de mortos ocorreu no Haiti, no dia 12 de janeiro de 2010, irmão Joel. Recentemente, né? 9 anos atrás. 316 mil mortos. Inclusive, morreram ali 18 militares do exército. Três ali eu conhecia, se vi com 2 deles. Se vi com um subtenente que morreu, se viu comigo aqui no 16, e eu se vi também com um capitão, que na época era major, lá no Colégio Militar em Brasília. E também conheci um coronel que foi comandante do meu filho lá no corpo de cadete na SpaceX. Eu conhecia 3 desses aqui. Então, veja só, 316 mil mortos, irmão. Muita gente morreu neste. O tremor teve magnitude de 7 na escala Richter, menor do que aquele no Chile. Mas a tragédia deixou entre 100 mil a 300 mil mortos, 350 mil feridos e mais de 1,5 milhões de desabrigados, segundo o governo lá. Então foi um terremoto onde ceifou muitas vidas. Mas essas vidas, comparadas com este grande terremoto que ocorrerá no Apocalipse, este aqui será muito pequeno em relação ao que ocorrerá. Então podemos dizer que este terremoto aqui do Apocalipse capítulo 6 versículo 2 será o segundo maior da história. Só a título de informação, irmão, já que estamos falando aqui em terremotos, há 5 referências que falam sobre terremotos no Apocalipse. Apocalipse 6 e 12, que é esse aqui. Apocalipse 8 verso 5, 11 verso 13, 11, 19 e 16 versículo 18. O terremoto de Apocalipse 16 verso 18 será o maior terremoto da história humana.
A Bíblia diz que desde que existe homem na terra, nunca houve um terremoto semelhante a esse. Se você quiser, confira na referência, Apocalipse 16, 18, o maior terremoto. Então por isso que eu digo que esse aqui, Apocalipse 6 e 12, vai ser o segundo. E este último será o maior. Alguns comentaristas defendem que esse grande terremoto será provocado por explosões nucleares. Alguns comentaristas chegam a dizer isso. E quando a gente ensina aos irmãos o Apocalipse, isso não pode ser desprezado. O depoimento de outras pessoas, não só o meu ponto de vista, mas o de outros autores. Eu vou trazer aqui alguns depoimentos. Então, segundo alguns comentaristas, esse grande terremoto será provocado por uma grande explosão nuclear. Esse terremoto e suas consequências permanecerão até o final da grande tribulação. Então, é aquela situação. Ocorreu o terremoto, olha, até hoje o Haiti sofre por causa desse terremoto. Ainda tem muitas casas no chão, lá no Haiti, né? Faz 9 anos que isso ocorreu. Então as consequências perdurarão até o final da grande tribulação, como consequência desse terremoto. E os irmãos sabem que quando ocorre um terremoto nessa magnitude, acontece muitos, aí vem atrelado outras consequências, como erupções vulcânicas, ocorre também, e outras coisas mais que nós falaremos aqui. O versículo 12 continua, amados, e diz: o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Outra versão diz saco de silício, né? Como saco de silício, ou seja, quase preto. A título de informação, como na minha Bíblia aqui, na NVI, menciona crina negra, a crina era uma lã escura, que se fabricava ali em sacos grosseiros, né? Alguns chegam a mencionar isso aqui, saco de silício, ou roupa de silício. Olhe só, irmãos, o aspecto do sol. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Então, com esta explosão, com esse terremoto, as pessoas vão olhar para o sol e ele vai estar escuro, negro. Esse aspecto do sol nos aponta para esta parte da profecia de Joel. Há uma profecia de Joel que casa bem com esse texto aqui, irmão. Joel capítulo 2, versículo 31, na parte A, diz: o sol se tornará em trevas. Veja só. Quer dizer, Deus no Antigo Testamento usou o profeta Joel para mostrar este juízo que ocorreria mais à frente. Ele mostrou ao profeta Joel, e Joel escreveu: o sol se tornará em trevas. A explicação para isso é que haverá um eclipse, uma grande eclipse do sol. Um eclipse do sol. Sobre o escurecimento do sol, não é novidade para crente que lê a Bíblia, não é? Joel capítulo 2. Viu, irmãos? Sobre essa questão do sol ficar escuro, os irmãos estão lembrados qual foi a 9ª praga lá no Egito? Escureceu o sol durante quantos dias? 3 dias. 3 dias. Foi a 9ª praga. Quem foi que fez com que o sol ficasse escuro? Foi Deus. Foi um juízo de Deus. A 9ª praga. Então esse mesmo Deus que fará com que este sol fique escuro, foi o mesmo Deus que no passado fez isso. Por ocasião da morte do Senhor Jesus, do meio-dia às 3 horas da tarde, o que aconteceu? Escureceu tudo. Quando Jesus estava na cruz do Calvário. Ou seja, o sol não brilhou. Por quê? Porque o maior ser, o Deus único e verdadeiro, estava na cruz, na pessoa do seu Filho, morrendo pela humanidade. Então não estranhe que o sol vai ficar escuro mais uma vez, porque Deus, digamos assim, já mostrou o ensaio, né? Podemos dizer assim. Mas não é só o sol que sofrerá as consequências, a lua também. Olha o que diz o texto, versículo 12, parte D: toda a lua tornou-se vermelha como sangue,
E Joel também, na mesma referência que foi citada, ele mostra também isso. Ele dizia: a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Joel profetizou: a lua em sangue, antes que venha o grande dia temível do Senhor, ou seja, o dia da ira do Cordeiro. Para ocorrer o dia da ira do Cordeiro, primeiro tem que acontecer esses fatos aqui: o sol não brilhará mais, ficará escuro, e a lua, qual é a cor da lua? A cor de sangue. Aí agora vem o verso 13 e diz: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Então, quem já viu uma figueira com seus figos, quando dá um vento forte, cai muitas daquelas sementes, os figos verdes, melhor dizendo, os figos verdes caem. Desta mesma forma, João viu as estrelas caindo. Agora, como explicar isso aqui? As estrelas vão cair, mas tem estrela maior do que a Terra. Mas a gente deve entender essas estrelas como meteoros. E não é coisa rara meteoro cair na Terra. Cai no mar, cai na Terra, em vários tamanhos. Muitos chegam aqui em forma de poeira, mas muitos meteoros já caíram e vão cair sobre a Terra. Então, João, ele não tinha assim um conhecimento de astronomia para dizer que realmente, para fazer a diferença entre estrela e um meteoro, um meteorito, um cometa. Ele sabia que caiu do céu, então na visão dele era estrela, mas na verdade são meteoros. Porque se uma estrela cair sobre a terra, não precisa mais nenhum juízo, já destruiu. Não é? Porque tem estrelas muito maiores do que a terra. Mas entenda aqui como meteoros, certo? Para ninguém aí. E como é que é isso? Aí você diz: rapaz, ali são meteoros. É importante que os irmãos entendam que tudo isso que João viu está vendo, foi mostrado a ele. E são fatos que acontecerão no futuro. Porque alguém pode estar dizendo: pastor, João viu, isso já está acontecendo? Não. Apenas Deus mostrou a João coisas que irão acontecer no futuro. Olha, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. O que é que diz Apocalipse 4, verso 1? Vou ler de forma bem rápida para você entender isso aqui. Então, o que João está vendo aqui é apenas uma amostragem do que vai acontecer no futuro. Apocalipse 4, verso 1, na minha versão aqui na NVI, diz assim: ó, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, isso que João está vendo vai acontecer depois, mas Deus mostrou a ele, porque Deus tem esse poder de o futuro ele trazer para o momento. É como se João estivesse vendo assim um filme, assistindo o que vai passar depois. Deus tem esse poder. Amém, irmão? Então entenda como meteoros ou chuvas de meteoros no lugar de estrela. Mateus 24, 29 traz uma palavra do Senhor Jesus que fala sobre essas estrelas que cairão. O Senhor Jesus diz isso. Se Jesus tivesse usado uma linguagem científica, ele até que poderia, mas as pessoas não iriam entender. Se Jesus tivesse dito: cairão meteoros, as pessoas: o que é isso? Meteoros? Talvez naquela época, a astronomia daquela época não soubesse, ou não tivesse nenhuma definição o que era meteoro, mas ele diz estrela. E o Senhor Jesus também usa o texto aqui, na referência que eu vou ler, ele menciona estrelas, que as estrelas cairão. Mateus 24, 29, se você quiser acompanhar, diz assim, ó, palavra do Senhor Jesus: imediatamente após a tribulação daqueles dias, porque a tribulação já está acontecendo nessa época aqui, nesse contexto, o sol escurecerá. Olha só,
Jesus falando, Jesus em Apocalipse, ele ratifica o que ele tinha dito anteriormente aos seus discípulos. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Olha que precisão. Comparou aí? Esse é um texto paralelo. Um texto paralelo é quando um texto diz uma coisa numa passagem, num texto, e mais à frente ele é confirmado. Aí a gente chama isso de texto paralelo. Serve de alicerce para você comparar um texto com o outro. A título de informação, irmãos, o último grande meteoro caiu há 106 anos aqui na Terra, sabia? O último grande meteoro, ninguém aqui era vivo. Caiu, o último grande, porque outros caem. O último grande meteoro caiu há 106 anos, provocando uma explosão com potência 100 vezes maior que a bomba de Hiroshima. Agora, sabe por que não matou ninguém? Porque caiu numa região lá da Rússia que não era habitada, mas destruiu uma área de mais de 2.000 quilômetros. Destruiu toda a vegetação ali. Um meteoro só caiu no lugar desabitado na região de Tunguska, na Sibéria, que fica no norte da Rússia. Isso há 106 anos. Então um só meteoro trouxe essa destruição aqui. Olha o poder. Uma explosão com potência 100.000 vezes maior que a bomba de Hiroshima. Há comentaristas que defendem a ideia de que essas estrelas são mísseis. Então, uma linha de interpretação fala que são meteoros, mas já tem comentarista dizendo que são mísseis, que cairão. Durante a Guerra do Golfo Pérsico, as noites foram de mísseis teleguiados e bombas inteligentes guiadas a laser. Aí eu pergunto, João naquela época, 2.000 anos atrás, sabia o que era um míssil? Isso não sabia. Está descartada essa hipótese? Eu não descarto. Pode ocorrer isso. Ele viu tantas bombas caindo e disse que era estrela. É uma linha de pensamento? É. Podemos descartar? Não. Eu vou estar preocupado com isso? Eu não. Eu não quero estar aqui, eu vou estar na glória com você. Amém? Eu quero saber se foi bomba depois. Jesus, me conte aí, foi bomba mesmo, foi meteoro? Eu quero lá saber com isso. Eu quero estar na presença do meu Senhor, adorando, glorificando, dizendo, valeu a pena ser crente em Jesus. Eu agora tenho a eternidade para desfrutar com Deus. Nunca eu vou morrer, nunca eu vou ter uma dor de cabeça, nunca eu vou me queixar de nenhuma dor, de nada, porque nós estaremos na presença do Criador dos céus e da terra, adorando o Senhor pelos séculos dos séculos. Nunca vou morrer. Meu corpo, seu corpo será um corpo revestido de imortalidade. Então não vou estar preocupado com essas questões da terra. Mas prossigamos, amados. O verso 14 expressa na primeira parte. Aí agora vem. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Está citado aqui. Quando ocorreu o terremoto, esse forte terremoto, a lua vermelha como sangue, o sol negro, o que vai ocorrer? O céu se enrolará como se enrola um pergaminho. Isso aqui é uma espécie de pergaminho enrolado, ó. O céu se enrolar. Como é isso? Como é que o céu vai se enrolar? Segundo alguns intérpretes, parece uma indicação de uma guerra nuclear. Alguém tem medo de guerra aí? Eu não tenho. Eu não tenho medo de guerra nuclear, porque eu sei que antes de ocorrer uma guerra nuclear, porque se ocorrer uma guerra nuclear vai ser uma guerra de perdedores, não vai ocorrer, não haverá nação vencedora. Eu não quero estar aqui e não estarei, porque eu creio que Jesus voltará para buscar sua igreja antes de ocorrer isso aqui. Eu creio.
Você está aguardando arrebatamento para quando? Para amanhã? Ou é para hoje? Vamos aguardar o arrebatamento para agora, para o momento, irmão. Jesus vai voltar a qualquer hora. No livro Guia Fácil para Entender o Apocalipse, eu li isso aqui, gostei do texto e vou compartilhar com meus amados irmãos. No livro Guia Fácil para Entender o Apocalipse, o pastor David R. Duke, é um americano, escreveu. Ele diz assim, para explicar. Então ele dá uma explicação científica para mostrar como o céu vai se enrolar. Olha só o que ele colocou. Durante uma explosão nuclear, o vento é rapidamente empurrado, isto é, deslocado, por vários quilômetros, criando um vácuo no centro do local da explosão. De repente, este vento, como uma onda gigante, volta correndo violentamente para o vácuo. O céu, na verdade, enrola-se. É a explicação que ele deu, a explicação científica desse pastor, que ele é uma grande autoridade em Apocalipse, em assuntos escatológicos. Esta é a sua definição. Então, para ele, isso aqui será uma explosão nuclear, e ele justifica aqui, trazendo esse conhecimento para a gente. Agora, alguns intérpretes também entendem isso como distúrbios atmosféricos nas nuvens, como consequência do terremoto, a consequência da lua tornar-se sangue, o sol negro. Alguns intérpretes dizem que isso aqui tem a ver com distúrbios atmosféricos. Podemos descartar? Não. Olha, irmão, em escatologia a gente não pode descartar estes conceitos, ou essas definições, ou essas interpretações. A gente não pode, mesmo porque para a gente discordar tem que ter uma base muito segura, e no Apocalipse nem tudo está revelado de forma clara. Mas o importante é você saber que existe mais de um entendimento, mais de uma interpretação. Aí cabe a você aceitar ou não essa interpretação, certo? Então, mas eu não estou preocupado em saber se realmente serão mísseis, se realmente é explosão nuclear. Eu sei que a Bíblia diz que haverá um grande terremoto. E se realmente ocorrer uma explosão nuclear, ocorrerá um grande abalo. Um grande abalo. Mas o versículo 14 declara, olha só: e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Irmãos, a explosão será tão forte que a Bíblia cita que as montanhas e as ilhas serão removidas de seus lugares. Ele diz aqui, foram removidas. Imagina o tamanho dessa explosão. Montanhas, as ilhas desaparecerão de seus lugares. Versículo 14, parte B. Este terremoto ou explosão será tão grande que fará todas as montanhas e ilhas se moverem. Então ocorrerão mudanças geofísicas. O relevo do globo será alterado, alterações topográficas. Tudo isso ocorrerá. Os céticos, aqueles que descreem, aqueles que não creem na Bíblia, dizem que não, isso não vai acontecer nunca. Jamais uma montanha se deslocar, uma ilha, mover montanhas e ilhas, isso é impossível. Você acha que é impossível? Não. Sabe por quê? Porque recentemente, no ano de 2004, estão lembrados do tsunami? Lá na Indonésia? Eu trago aqui alguns dados aqui para mostrar. Teve até ilhas lá que se deslocou, irmão, montanhas que se deslocaram, ilhas que desapareceram. Ali foi só um petelecozinho, coisa pequena, nem comparado com o que vai ocorrer no Apocalipse. Olha, em 26 de dezembro de 2004 ocorreu aquele terremoto de 9 graus no Oceano Índico. Segundo os cientistas, esse abalo acumulou a energia de 1 milhão de bombas atômicas, a força. Causou um tsunami, irmãos, as ondas com mais de 9 metros de altura, a 800 quilômetros por hora. Diga aí, o povo lá, todo mundo se divertindo,
com as suas famílias naquela região, e de repente aquela onda enorme destruiu em fração de segundo, matou ali milhares de pessoas, destruiu hotéis, casas, carros. Foi, irmãos, foi algo terrível ali. As ondas atingiram 10 nações, mataram mais de 230 mil pessoas, feriram mais de 500 mil e deixaram milhões de desabrigados. Ilhas, olha, escute, ilhas saíram de seus locais de origem, ilhas. Segundo o relatório, a ilha de Sumatra, com cerca de 30 milhões de pessoas, e montanhas com mais de 3.500 metros de altura, moveu-se 30 metros para sudeste. Está vendo? Não brinque com Deus não, não duvide de Deus não, porque quando Deus quer, não há quem impeça quando Deus quer fazer algo. Então o que está no Apocalipse se cumpre. Aí Deus permite que os seres humanos aqui tenham uma pequena demonstração do seu poder. E Deus, para destruir, e Deus para trazer juízo, Ele vai usar o quê? A natureza. A natureza está a serviço de Deus, sim ou não? Quando Deus foi abrir o mar vermelho, Deus com a grande mão, Deus tem uma mão muito enorme, muito grande, foi Deus que abriu o mar, vá para lá, vá para cá. Foi Deus assim que Ele fez? Ele pegou as mãos dele e abriu o mar? Foi assim? O que foi que Deus usou? O vento. Deus usou o vento, que soprou sobre as águas, e as águas foram divididas. Então a natureza está ao serviço de Deus. Os gafanhotos lá no Egito, foi Deus que mandou. O vento trouxe, mas o vento também levou. Então Deus tem poder de trazer todos esses juízos, mas a finalidade era levar os homens ao arrependimento. Mas nós veremos aqui na lição anterior, na ministração anterior, eu citei aqui 4 textos que mesmo os homens sofrendo os terríveis juízos não se arrependeram, ao contrário, vão amaldiçoar Deus. A justiça de Deus é uma justiça gloriosa. A justiça de Deus é sempre com o intuito de levar o homem ao arrependimento, é levar o homem à reflexão, a levar o homem a cair em si, voltar-se para Deus. Infelizmente, Deus vai trazer esses juízos, esses castigos, e mesmo assim, os homens vão desejar a morte, ao invés de correr. E assim como disse Davi, quando ele estava em desespero, em aflição na sua alma, ele diz: olhei para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas nesses juízos aqui, os homens vão procurar o quê? Vão clamar para que as montanhas destruam ele, caia sobre eles. É o que nós veremos logo aqui na frente, irmãos. Outro relatório sobre este tsunami disse que a Terra, olha só, a Terra oscilou em sua órbita. Irmão, foi tão grande esse tsunami que a Terra oscilou na própria órbita. E o tempo parou por 3 microsegundos. O tempo parou por 3 microsegundos. É a ciência que diz, os cientistas. Veja só como a coisa é grave. Quando eu estava estudando esse texto para compartilhar com os irmãos, me veio aqui à mente esse texto de Isaías 24, verso 20. Você já viu um bêbado andando? Ele quase não acerta o caminho, né? Se você colocar ele aqui no corredor, ele termina indo para lá, ele não consegue andar. E Deus comparou esta fase de juízos que Deus trará sobre a terra como a terra bêbada. E Deus disse que a terra vai cambalear como um bêbado. A terra não, entendeu? Não vai ter senso de direção. E o Senhor usou o profeta Isaías 24, verso 20, na parte B, diz assim, ó: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. O poder de Deus é tremendo, irmão, é grande. Mas o que aconteceu na Indonésia em 2004 será o quê? Fichinha.
comparado com esta declaração que está em Apocalipse 16, 20. Olha, irmão, lá em Apocalipse 16, 20 vai ser citado novamente e com mais contundência ainda. Olha o que diz Apocalipse 16, 20: todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Quer dizer, a gente viu isso no Apocalipse capítulo 6, e agora pulando lá para Apocalipse 16, 20, novamente, todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Quer dizer, foi uma consequência. Uma consequência. Caminhamos para o terceiro tópico. Terror dos habitantes da terra, versículos 15 a 17. Vamos ler? Capítulo 6, versículos 15 a 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Aqui o desespero dos homens. Olharão para o sol negro, olharão para a lua vermelha, como sangue. Abalo sísmico, catástrofes, prédios derrubados, gente mortas, destruição total. Os homens entenderão que se trata do dia da ira do Cordeiro. Mas ao invés deles pedirem clemência a Deus, se arrependerem dos seus pecados, das suas obras, desejarão morrer. É o que nós veremos na sequência, irmãos. Olha o versículo 15. No versículo 15 aqui nós vemos todas as classes de pessoas: os grandes, os poderosos, os reis, os príncipes, né? Naquela época não havia presidente da república, aí ele cita aqui os reis, que são os poderosos. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, aí agora vai falar do povo comum, os escravos e livres. Falou das autoridades, do ricão e dos pobres agora, todos escravos e livres. Então todas as classes de pessoas. Agora observou aqui que a igreja do Senhor não é mencionada. Os crentes aqui não são mencionados, não é glorioso? Ele não disse os crentes, não. Por quê? Porque os crentes estarão na glória com Jesus. Então, isso vai mostrar o quê? Esse texto aqui, que esse povo todo, todas as pessoas aqui, procurarão se esconder do dia da ira do Senhor. Não suportarão ficar em suas casas, ficar na rua, vão procurar se esconder. Aonde? É o que nós veremos daqui a pouco à frente. Então, reis, príncipes, princesas fugirão de onde? De seus palácios. Deixarão seus palácios aí abandonados. Presidentes, ditadores, chefes de estados, ministros, grandes autoridades fugirão dos seus gabinetes, seus palácios. Todo mundo. Vai ser uma corrida. Imagine só o desespero. E aí me lembrei de um Provérbios que diz assim, Provérbios 11, verso 4: de nada vale a riqueza no dia da ira divina. Quem tinha conta na poupança deixou lá. Quem tinha dinheiro no banco não quis nem saber. Eu quero é salvar minha vida. Aí vão correr para as montanhas, para as rochas, para a caverna. Na grande tribulação, quem tiver uma caverna, quem tiver um buraco para se esconder, tem um grande abrigo aí, né? Melhor do que ter casa aí luxuosa, não vai adiantar nada. Então nós vemos aqui nesse texto que todas as pessoas, irmão, de todas as classes sociais, elas fugirão. De quê? Do quê? Da ira do Cordeiro. Por quê? Porque mais e mais juízos acontecerão. A título ainda de, posso dizer assim, uma certa curiosidade, quem tem condições, as pessoas vão fugir para as montanhas, para as cavernas, para se esconder, com um abrigo, né? Eu imagino assim, aquele rico, aquele bilionário japonês. Você sabia que um bilionário japonês comprou uma passagem para ir para a Lua? Um bilionário
japonês. Dizem que a fortuna dele está em cerca de 3 bilhões de dólares. O nome dele é Yusaku Maezawa. Ele comprou uma passagem para ir à Lua. Não sei se no período da grande tribulação ele vai querer pegar esse foguete e ir para a Lua nesse período. Eu vou lá para esconder em caverna, eu vou lá procurar buraco, eu quero ir para a Lua. Eu já comprei a passagem, algo assim, um pouco cômico, mas não está descartável, né? Isso é, pode ser que alguém dê toda a sua riqueza para ir para a Lua, mas se esquece que lá na Lua tem que ter água, né? O oxigênio que ele vai levar não é suficiente, então é melhor ficar aqui na terra pedindo pela clemência. Agora louva a Deus, porque eu não tenho passagem para ir para a Lua, nem para ir para Marte, nem para ir para o lugar, mas a minha passagem e a sua já está comprada por Jesus, e nós vamos morar na glória, de graça. Que coisa gloriosa, né? Não é, irmão Raimundo? A nossa passagem Jesus já comprou. Por isso que vale a pena ser crente, irmão. Ser crente fiel, irmão Raimundo. Não é? Os ricos que têm dinheiro vão comprar passagem para ir para a Lua. E a nossa? Eu não gastei um centavo, mas meu Jesus comprou, conquistou para mim, na cruz do Calvário, um lugar que eu jamais pensara ir, para o céu. Glória a Deus. Mas o versículo 15 continua, agora vem a segunda parte. Eles correm. E o versículo 15 diz para onde eles vão correr. Esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Os ricos, os generais. Imagina o general se vir com alguns generais, abandonando o gabinete, abandonando o exército e correndo para as cavernas se esconder. Presidente da república, rainhas, reis e príncipes brigando por um lugar para se esconder nas cavernas. Está aqui, esconderam-se em caverna. Isso aqui é literal. Isso aqui não é linguagem metafórica. Entre as rochas das montanhas vão se esconder, mas a igreja vai estar onde? Está no céu. Glória a Deus. Guardada, abrigada, amada. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu fico imaginando o tamanho do pânico dessas pessoas. O pânico, o terror dessas pessoas. Imaginou isso? A única preocupação do homem será a sua sobrevivência. Eles vão para as cavernas. E aí? Quando ficarem doentes, vão comprar remédio aonde? Vão comprar arroz aonde? Feijão aonde? Carne aonde? Alimento aonde? Ficou doente, vão procurar médico aonde? Né? É por isso que vale a pena ser crente, irmão. Vale a pena ser crente, viu, irmão? Vale a pena ser fiel, porque Jesus conquistou de graça. Aliás, de graça não, de graça porque a única coisa que Ele exige da gente é a obediência, a fidelidade. Mas a nossa passagem para o céu custou um altíssimo preço, que foi o sangue dele derramado na cruz. Por isso que a gente tem que valorizar, irmãos, essas coisas que Deus tem para nós. Então o mundo ficará em pânico, em terror. Multidão deixaram tudo para trás. E aí tem aquela frase que você conhece: perna para que te quero, vou correr para as montanhas. Quem quiser correr para Felipe Guerra, viu onde mora minha sogra? Lá tem muitas cavernas lá, viu? Por enquanto eu acho que você você não. Quem não é crente, alguém, todo mundo aqui é crente? Quem é crente, levante a mão. Alguém aqui não é crente? Aceite Jesus, senão você vai morar numa caverna, vai procurar uma caverna para se esconder da ira do Cordeiro. Mas Jesus agora, Ele te ama e te chama, e quer escrever o teu nome no livro da vida. Tá certo? Mas se os irmãos quiserem, se um dia você estiver pregando aí para uma pessoa e a pessoa rejeitar o evangelho, aí você diz: olha, meu amigo, já escolheu sua caverna? Ele vai dizer: o quê? Casa? Não, caverna. Sabia que você vai morar numa caverna? Aí ele vai dizer: que conversa é essa, rapaz? Eu digo: meu Apocalipse capítulo 6 fala que os que ficaram aqui vão procurar caverna, rapaz. Olha, se eu fosse você, eu aceitava Jesus. Se não, vai procurar teu buraco aí, vai procurar tua caverna, porque é lá que você vai se esconder. Parece assim engraçado, mas é verdade, irmão. É a Bíblia que diz: esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Enquanto os ricão
os ricaços vão estar aqui morando em caverna, nós estaremos na Jerusalém celestial, ruas de ouro e de cristal, só os muros, irmão, só os muros da cidade, os fundamentos de pedras preciosas, 12 pedras preciosas. Olha o luxo que Deus preparou para a gente, que coisa gloriosa, irmão. Ainda tem gente que qualquer coisinha quer deixar, não vou mais para aquela igreja não, eu não vou mais ser crente não, eu vou entregar meu cartão, e não sei o que. Irmão, valoriza a salvação que Jesus te deu. Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pergunta: será que daqui a pouco as pessoas ricas vão começar a comprar cavernas? É porque muitos não conhecem esse texto, mas qualquer dia que você for pregar para uma pessoa que tenha condições e ele rejeitar o evangelho, você diz: e aí, o senhor já começou a investir na sua caverna? Compra uma caverna. Não, já tem uma casa bonita, essa casa o senhor vai abandonar ela, procura a sua caverna. Aí você mostra que os grandão, os ricão, que não aceitaram Jesus, vão correr para as cavernas, para as rochas, para as fendas das pedras, para se abrigar. Mas irmão, mas ninguém se esconde da presença de Deus. Não adianta esconder-se da presença de Deus. Já tem rico fazendo abrigo nuclear. É verdade, irmão Nilton. Mas a parte A do versículo 16, ela é categórica a mostrar aqui o terror dos homens. Eles vão correr para as rochas, para as cavernas, mas o que é que eles vão dizer? Eles vão gritar, irmão. O texto diz, eles gritaram, as montanhas e as rochas vão gritar. Então veja que ao invés de eles gritarem para Deus ter misericórdia, Senhor, tem misericórdia, eu pequei, eu sou mau, eu sou ruim, não valo nada, Senhor, me perdoa. Não, eles vão clamar para que as rochas caiam sobre eles, isto é, vão procurar o suicídio, vão procurar se suicidar. É isso que o texto vai mostrar aqui. Então eles preferem desejar a morte, isto é, estão pedindo para serem mortos, optarão pelo suicídio. É isso que mostra o versículo 16 na parte B. Olha o que ele diz assim, olha o que eles dizem: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Eles pedem: montanha, caia por cima de mim, eu quero morrer, caia por cima de mim. Mas isso aí em vão, quer dizer, desejam a morte. E ele diz mais aqui, daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Parece um paradoxo, né? Ira do Cordeiro deveria ser a ira do leão. Agora imagine, só isso aqui, a ira de um cordeiro, imagina a ira do leão da tribo de Judá. E esse cordeiro aqui é a ira de Cristo, é o juízo de Cristo. Agora eu pergunto, Jesus deu ou não deu oportunidade ao ser humano para se arrepender? Jesus conquistou a salvação ou não conquistou? Conquistou. Agora as pessoas que não aceitarem a ele virá como um juiz sobre a terra, exercendo forte juízo. Os irmãos devem se recordar, os mártires clamaram: vinga-nos, e os incrédulos suplicarão: esconda-nos da presença da ira do Cordeiro. Observe como este clamor é muito semelhante a este de Oséias. O profeta Oséias também foi usado por Deus, e uma profecia, podemos dizer que esse texto é um texto paralelo. Ele diz assim, então eles dirão aos montes: cubram-nos, e as colinas caiam sobre nós. Veja que texto precioso, como ele encaixa-se com Apocalipse, Oséias 10, verso 8, né? Então os homens tentarão se esconder, mas será em vão. Hoje os homens procuram viver, tomando remédios, recebendo transplantes, buscam a cura de suas enfermidades. A morte será ansiosamente buscada no dia da ira. Isto é, agora as pessoas estão doentes, estou com dor de cabeça, vai na farmácia, compra um remédio. Está precisando de um transplante, aí consegue o transplante. No dia da ira do Senhor, as pessoas não procurarão remédio, procurarão o quê? A própria morte. Então serão dias terríveis. Então a ira de Deus virá, a ira de Deus
chamado assim de juízo retributivo, ou ira retributiva, né? Porque o homem não aceitou a Cristo, foi ímpio, virá a justiça divina. Glória a Deus. Os irmãos sabem que o irmão Pinheiro não está aqui, mas com frequência essa ponte Newton Navarro tem servido para muita gente pular, né? Tirar a própria vida. Agora imagine a quantidade de ponte de gente para pular no dia do... Olha, se eles vão clamar pelas montanhas, montes caem sobre nós e as montanhas vão ficar lá sem cair, o que é que eles vão falar? Então vou pular de cima da ponte, aí vão pular de cima dos prédios, de cima das pontes, para se matarem, irmão. E o pior agora, por enquanto agora tem crente para salvar. E quando não tiver crente, né? A igreja arrebatada, não vai ter ninguém para segurar não. Pulou ali, por isso que vale a pena ser crente, né, irmão? Não vale a pena ser crente, criança? Quem quer ser fiel até o dia da vinda de Jesus, levanta a mão aí. Amém. Glória a Deus. E aí os ímpios vão dizer, ó, pois chegou o grande dia da ira deles. Ele reconhece que Deus trará essa ira sobre ele, está no versículo 17. Esse dia da ira é outro nome dado à grande tribulação, viu, irmãos? Aí alguém pode perguntar, mas como é que um Deus de amor pode trazer esse juízo? Será que Deus não vai ter misericórdia do povo da terra? Será que Deus não vai de alguma forma mudar essa profecia? Não. O que está decretado para acontecer, vai acontecer. Deus não é um Deus que diz uma coisa, depois desmancha. Deus só faz alguma coisa. Deus na Bíblia, Ele só desfez alguma coisa que Ele prometeu quando há arrependimento da parte do ser humano, quando há uma contrapartida do ser humano. Mas nós veremos aqui, já vimos que no Apocalipse os homens não se arrependerão. Esses homens ímpios não se arrependerão. Alguns se converterão, alguns, os crentes desviados, Israel, os israelitas vão se converter. Mas a maioria dos seres humanos não se converterão com o juízo que Deus trará. Mas a porta da graça está aberta aí para os homens aceitarem o Senhor Jesus. Há uma frase que li e gostei e trago para os irmãos. Anote aí, se não anotar, preste atenção. O amor de Deus é eterno, ao contrário de sua paciência. Viu aí? O amor de Deus é eterno? É. Ao contrário da sua paciência. A paciência de Deus não é eterna. É como, uma vez eu citei, não sei se foi aqui. Deus tem um pavio comprido. Nós às vezes temos um pavio curto, né? Qualquer coisinha a gente quer explodir. Pavio curto. Rapaz, aquele irmão ali tem um pavio curto demais, irmão. Uma coisinha dessa Deus não tem um pavio curto. O pavio de Deus, assim, numa linguagem que você possa compreender, é longo. Deus, ele é longânimo. E Deus, ele tem a paciência, mas tudo tem limite. Vai chegar um momento que Deus vai trazer esse juízo. Por enquanto, olha, tem tanta gente aí que faz tanta maldade, tanta impiedade, e Deus está dando tempo para ele se converter pelo evangelho. Mas tem uma hora ele não aceita Jesus, aí a vida dele é ceifada. Recentemente fiquei sabendo que a filha de um pastor era noiva de um jovem. Escuta aí, viu, jovem? Era noiva de um jovem, e esse jovem estava já com casamento marcado, mas ele começou a fazer umas coisas erradas aí, começou a se aliar com amigos que não eram crentes. Sabe o que aconteceu com esse jovem? Deixou a igreja, não vinha mais para a igreja, era um jovem dinâmico na igreja, se associou com ímpios, com jovens ímpios, foi estudar foi para uma casa de estudante, aliou-se com esses ímpios, gente que mexe com droga. Para finalizar aqui, para não deixar muito comprida essa história, resumindo aqui, aquele jovem, irmão, envolveu-se lá com uma briga de gangue, não tinha nada a ver, e mataram o jovem, mataram 3, e ele foi um daqueles. Deixou a igreja por causa de amizades, né, com ímpios. Então muito cuidado, jovem, com as amizades aí. Então o amor de Deus, ele é grande, ele é eterno, mas ao contrário da sua paciência. Deus, ele tem um pavio longo, uma linguagem assim fácil de entender, mas ele é justiça também.
E ainda no versículo 17, complementando o versículo, diz assim: e quem poderá suportar? Os ímpios dirão isso. Quem é que vai suportar a ira de Deus? Eles mesmos vão reconhecer: nós não suportamos, nós não queremos encarar Deus face a face. Quem vai suportar? Quem poderá subsistir? Ninguém. Nem os reis, nem os príncipes, nem os presidentes, nem os ministros, nem os generais, nem os grandes, nem os bem conceituados. Ninguém poderá subsistir na presença de Deus. Agora, os que forem arrebatados estarão livres do dia da ira do Cordeiro. Sabe por quê? Guarde esse versículo na sua memória ou escreva aí na sua Bíblia. Deus não reservou a igreja para o dia da ira. O dia da ira é para os ímpios. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor é mais um texto que mostra que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação é o dia da ira. Você está preservado. Dê glória a Deus por isso. Glória seja o nome do Senhor. Como conclusão, amados irmãos, como conclusão, tenha repúdio pelos desejos pecaminosos. Não ande pecando. Não desobedeça ao Senhor. Seja fiel, obedeça ao Senhor. Procure levar uma vida de fidelidade com o Senhor, uma vida santa. Renuncie o pecado, renuncie os desejos da carne, renuncie os convites aí de pseudo-amigos que só querem ver você sair da igreja, ver você destruído, ver você, não, todo jovem não faz, todo povo não faz, todo mundo não faz, por que você não faz também? Aí você diz: olha, eu tenho um compromisso com Deus. Como diz o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou morto para o pecado. Pode me acusar do que quiser, chamar do que quiser, não me importa. O que importa é que Jesus me ama e que meu nome está escrito no livro da vida. Certo? Estude a palavra de Deus, leia e, acima de tudo, procure praticar a palavra do Senhor. E você, com certeza, no dia do arrebatamento, você vai subir com a igreja do Senhor. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por tudo. O sol escurecerá, a lua o seu brilho não dará, as estrelas cairão do céu, quando Jesus nas nuvens voltar. Falou o profeta Daniel: a ciência se multiplicará. Isto está sendo provado, a escritura não falhará. Catástrofes aqui teremos sempre.